Olá, queridos alunos! Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Hoje a nossa aula será sobre eletroquímica. Na aula de hoje falaremos sobre o que é eletroquímica, vamos recapitular alguns macetes e dicas que eu até já dei em sala de aula, vamos falar sobre a pilha de Daniel, sobre a sua montagem e funcionamento e um exercício para treinarmos melhor os nossos conhecimentos. Vamos lá? O que é eletroquímica? É a parte da química que estuda as reações químicas que produzem corrente elétrica, são chamadas de pilhas, ou que são produzidas pela corrente elétrica, que é o caso da eletrólise. Nós vamos estudar separadamente cada uma dessas definições. Pilhas e baterias são dispositivos onde ocorre a conversão da energia química em energia elétrica. As pilhas aproveitam a energia das reações que envolvem transferência de elétrons, que são as reações de oxirredução, e a eletrólise é o processo inverso, onde uma corrente elétrica é que produz uma reação de óxido-redução. Vamos recapitular algumas dicas que eu já tinha dado para vocês. Oxidação significa perda de elétrons. Oxidar é aquela substância que dá elétrons. Redução. Redução é o ganho de elétrons. Reduzir significa receber. Então, observe que começa com as mesmas sílabas. Número de oxidação, ou NOx, é a própria carga elétrica do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo perdeu ou ganhou. Se o NOx do elemento diminuiu, significa que a substância reduziu. Se o NOx do elemento aumentou, significa que a substância oxidou. Reação de oxirredução, como nós já falamos, é a reação quando há transferência de elétrons. E aqui uma dica que eu usei em sala de aula com vocês. Observe que forma o anagrama PORGRO. Bem aqui, olha. P-O-R-G-R-O. Então, P significa que aquele que perde elétrons é a substância que oxida. Vai ser chamado de agente redutor. Quem ganha elétrons é a substância que reduz, vai ser chamado de agente oxidante. Então, fica esse lembrete, PORGRO. Vamos falar sobre a pilha de Daniel. Nós podemos observar claramente quando nós colocamos uma lâmina de zinco dentro de uma solução aquosa de sulfato de cobre, durante o passar do tempo, nós observamos a formação de um depósito de cobre na lâmina de zinco. E a solução vai ficando mais clara, com menos sulfato de cobre e com pouco de sulfato de zinco. Quando nós observamos esta reação, é possível observar claramente a formação de um sólido sobre a lâmina e a mudança de cor da solução. Esses dois são indícios de que ocorreu uma reação química. Sabemos, com base na reatividade dos metais, que o zinco é mais reativo do que o cobre. Ou seja, podemos dizer também que o cobre é menos reativo do que o zinco. Dessa maneira, podemos afirmar que em uma reação de oxirredução, o zinco é capaz de deslocar o cobre. Essa reação pode ser verificada quando nós mergulhamos, então, uma lâmina de zinco numa solução de sulfato de cobre. Sabemos que se trata de uma reação de oxirredução, onde o zinco é o agente redutor e o sulfato de cobre o agente oxidante. O fluxo de elétrons dessa reação pode servir para a geração de corrente elétrica, desde que exista uma forma de fazer com que estes elétrons passem pelo circuito externo. E foi justamente o que Daniel fez na sua pilha. Vamos ver a reação. Essa pilha de Daniel, a pilha de zinco e sulfato de cobre, mostra essa reação. Zinco sólido mais sulfato de cobre aquoso
vai se transformar em cobre sólido, que é o que se deposita na lâmina de zinco, e sulfato de zinco. Ou na forma iônica, observe aqui que eu representei os elétrons do zinco na forma de asteriscos. E eles vão ser transferidos para o cobre que está diluído na solução, na forma aquosa. Observe o que acontece com os elétrons. Eles vão ser transferidos para o cobre. Então, portanto, acontece a formação do cobre sólido. O zinco fica na solução em forma aquosa, na forma de íon zinco 2+. O que Daniel fez foi perceber que estes elétrons poderiam ser transferidos do zinco para os íons de cobre por um fio condutor externo e este movimento produziria uma corrente elétrica. Vamos ver esquematizado a pilha de Daniel. Aqui nós temos então duas semicélulas ou meias células. Uma meia célula onde tem zinco, solução aquosa de sulfato de zinco, e uma meia célula de cobre, onde tem uma solução aquosa de sulfato de cobre. Dentro da meia célula do zinco existe o zinco na forma sólida, na forma de uma chapa de zinco metálico, ou seja, o zinco aqui, ele é o eletrodo negativo, que a gente chama de ânodo. Do lado da meia célula do cobre, nós temos uma chapa de cobre metálico, que é chamado de eletrodo positivo ou cátodo. Do lado de fora, ligando os dois metais, nós temos um fio condutor, um voltímetro para medir essa passagem dos elétrons e um interruptor, como chave liga e desliga. Quando nós fechamos esse circuito aqui, os elétrons começam a fluir. De onde? Do sentido do zinco para o cobre. Acontece também outras transformações que nós vamos estudar no próximo slide. É importante notar que essas duas semicélulas estão ligadas por uma parede de porcelana porosa. Também poderia ser usada aqui uma ponte salina, onde nós vamos também ver no próximo slide em detalhe. Então aqui nós temos mais uma montagem mostrando o funcionamento da pilha de Daniel. A lâmina de zinco numa solução de sulfato de zinco e a lâmina de cobre numa solução de sulfato de cobre. Nós temos uma ponte salina que liga as duas soluções e um fio elétrico que liga os dois metais. O sentido dos elétrons é no sentido do polo negativo ou ânodo, onde acontece a oxidação, para o polo positivo ou cátodo, onde acontece a redução. Para ficar mais fácil, eu trouxe mais uma dica para vocês, mais um macete, um lembrete. Quando nós temos, olha, negativo, ânodo, vê que eu destaquei o N, então, negativo lembra de ânodo. Positivo é o mais e cátodo tem o T lembra um pouco o sinal de mais, então aqui polo positivo é o cátodo. E como que eu vou lembrar essa questão de ânodo, oxidação, cátodo, redução? Então aqui ó, cátodo, C, sofre redução. Ânodo sofre oxidação. Então você vai lembrar consoante com consoante, cátodo, redução, cátodo, redução. E ânodo, oxidação, vogal, vogal, A e O. A de ânodo, O de oxidação. E tem uma carinha aqui embaixo, é para você lembrar do sentido dos elétrons. Os elétrons saem do ânodo, que é o polo negativo, no sentido de ir para o cátodo, que é o polo positivo. Então fica essa carinha piscando para você. Fica essa carinha, ó, piscando para você não esquecer nada da prova, tá bom? Importante destacar aqui que a ponte salina possui um papel importantíssimo no funcionamento dessa pilha, porque ela atua como um circuito interno dessa pilha. Ela é normalmente composta por uma solução eletrolítica, que pode ser, por exemplo, cloreto de potássio, KCl. Vamos detalhar melhor o funcionamento no próximo slide. À medida que a reação vai ocorrendo, poderemos fazer algumas observações então. Observe aqui a lâmina de zinco, o que vai acontecer com ela?
o eletrodo de zinco vai se desgastando com o passar do tempo. Agora observe a lâmina de cobre, o que acontece com ela? O eletrodo de cobre terá sua massa aumentada. A solução de sulfato de zinco vai ficando mais concentrada. Observe que aumentou a quantidade de íons Zn2+. E o que acontece com a solução de sulfato de cobre? Vai ficando mais diluída. Observe que vai sumir íons cobre aqui. Então, a solução, inclusive, vai perdendo a sua cor característica, que é uma cor azul. Na solução, nós teremos a passagem dos íons em excesso de um lado para o outro através da ponte salina. Então, ânions vão ser repostos aqui do lado do zinco e cátions vão ser repostos do lado do cobre. Os íons positivos vão migrar na direção do eletrodo. Então, o íon positivo são cátions. Vão migrar na direção do eletrodo que sofreu a redução, que é o caso do eletrodo de cobre, porque ali haverá excesso de íons negativos. Os íons negativos, que são os ânions, vão migrar na direção do eletrodo onde ocorreu a oxidação, pois ali haverá excesso de íons positivos. Então, nessa ponte salina dessa pilha, temos a migração dos íons cloreto, que são os ânions, para o eletrodo de zinco, por causa do surgimento do íon de zinco 2+, que está aqui em excesso na solução, e os íons de potássio da ponte salina, que são os cátions da ponte salina, são transferidos para o eletrodo de cobre, que é menos reativo que o zinco, e o objetivo desses cátions é neutralizar o excesso de cargas negativas SO4 2- que vai estar aqui na solução de sulfato de cobre, que ocorre porque vai diminuir a quantidade de Cu2+, que são os íons cobre 2+. E então esses cátions vão vir para equilibrar, né? Então a ponte salina serve para isso, para equilibrar o funcionamento da pilha e equilibrar dos dois lados ânions e cátions. Só que tem algumas situações que essa pilha vai parar de funcionar. Quais são elas? Se o zinco metálico do eletrodo de zinco for completamente consumido, ou seja, completamente oxidado e transformado em zinco 2+, essa pilha para de funcionar. Se os íons de cobre da solução Cu2+, forem completamente consumidos, ou seja, completamente transformados em Cu0, em cobre metálico, a pilha para de funcionar. Se a ponte salina for removida, a pilha para de funcionar, porque não haverá mais a reposição de ânions e cátions, portanto, a pilha não terá como funcionar. Se o circuito externo aqui fora, que liga os dois eletrodos, se ele for removido, também a pilha para de funcionar. Vamos ver as semi-reações que acontecem no processo. Nesse processo, teremos simultaneamente a ocorrência das seguintes reações. Então, no eletrodo do zinco, o zinco sólido, NOx 0, vai ser transformado em íon zinco 2+, mais 2 elétrons, ou seja, a semi-reação de oxidação. E no eletrodo de cobre, o cobre 2+, que está lá na solução, vai receber 2 elétrons e vai se transformar em cobre sólido, que vai se fixar lá na placa de cobre. É a semi-reação de redução. Como nós temos elétrons sendo doados aqui e elétrons sendo recebidos aqui, nós podemos cancelar esses 2 elétrons e a gente soma o restante. Então, fica zinco aqui embaixo, zinco sólido, mais íon cobre 2+, que veio daqui, formando zinco 2+, que veio daqui, mais o cobre sólido, que veio daqui. Essa é a reação global da pilha de Daniell. Como que nós representamos a pilha de Daniell e todas as demais pilhas esquematicamente? Então, nós indicamos do lado esquerdo o ânodo, ou seja, o eletrodo negativo em que há oxidação. Então, o zinco teve o NOx de 0 para mais 2. Aumentou, significa que ele oxidou. Então, do lado esquerdo, o que oxidou, o que teve o NOx aumentado. No meio aqui nós representamos indicação de parede porosa,
ou outro dispositivo que separe as soluções, ou seja, uma ponte salina. E do lado direito, nós representamos o cátodo, que é aquele eletrodo positivo, em que há redução. Veja que o NOx do cobre passou de 2 para 0, diminuiu. Então, significa que a substância reduziu. Lembra até da música que tem no nosso canal aqui, né? Que eu falo assim, o cátodo é o polo positivo. Reduz e ganha elétrons com muita facilidade. Também tem o anodo, que é o polo negativo. Ele perde elétrons, sofre oxidação. Então depois você olha lá no canal, no nosso canal aqui, Química na Cuca, a música, tá bom? Completa. Tá melhor do que eu cantei agora. Vejam então que devem ser indicados tanto os metais que formam os eletrodos, então aqui a gente indica tanto o zinco quanto o cobre, as soluções. A solução aqui está representada com a sua concentração, 1 mol por litro, e a temperatura, 1 mol por litro, 1 mol por litro, e a temperatura de funcionamento da pilha, que é a padrão 25 graus Celsius, ok? Vamos então finalizar esta aula com um exercício. O exercício é o seguinte, tem-se uma pilha que está passando do NOx 0 para o NOx 2+, ou seja, o NOx aumentou, então ele oxidou. E o ouro, que está passando do NOx 3+ para o NOx 0. O NOx diminuiu, então ele reduziu. Quem sofre oxidação então, pessoal? Tchan, 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 é o cobalto. Quem vai sofrer redução? O ouro. Qual é o eletrodo positivo ou cátodo? Consoante com consoante. Cátodo, redução. E vogal com vogal. Ânodo, oxidação. Então, é o ouro. Qual o eletrodo negativo ou ânodo? Você sabe. Qual é? O cobalto. Muito bem. Qual eletrodo será gasto? É quem sofre oxidação, quem doa seus elétrons. Quem dá os seus elétrons perde massa. Quem é o cobalto. E qual dos eletrodos terá sua massa aumentada? Vai ser o ouro. Muito bem. Parabéns para vocês. Esse é o final da nossa aula, pessoal. Eu te convido a se inscrever no meu canal do YouTube. Quando você se inscreve, você recebe novas notificações. Clica lá no sininho, dá o seu like para mim, tá bom? Estou me esforçando para entregar para vocês um conteúdo de qualidade. Comente, pode me mandar mensagem, pode comentar abaixo do vídeo. E, se puder, compartilhe essa aula com alguém que você acha que vai gostar. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Um beijo e tchau!